Como fazer seus pés parecerem menores? Vestindo as roupas corretas. Utilize calças flare. Você pode acreditar que uma calça boca de sino acrescenta peso e ênfase na região dos pés. E por um lado isso está correto. Ao jogar mais material sobre essa parte da perna. Entretanto, é possível equilibrar o tamanho do pé com o da perna. O excesso de material da calça engana o olho a esperar mais dos pés, fazendo com que eles pareçam mais proporcionais. De modo similar, evite calças com bocas afuniladas. Esses modelos grudaram na perna e farão com que os outros esperem que seu pé seja menor. Como resultado, o tamanho deles será enfatizado. Evite roupas que destaquem as panturrilhas, como calças capri e saias médias. Quando o tecido da calça ou da saia para acima da panturrilha, a parte inferior da perna é enfatizada. Essa ênfase normalmente faz com que seus pés pareçam maiores. Experimente utilizar shorts e saias um pouco acima dos joelhos para alongar a aparência geral das pernas. Você pode imaginar que isso fará com que seus pés pareçam alongados. Mas ao fazer com que as pernas pareçam maiores, os pés parecerão mais proporcionais. Uma outra alternativa é vestir saias e vestidos compridos que escondam os pés completamente. Essa é uma opção válida, principalmente se a saia cobrir os tornozelos, pois o excesso de tecido diminuirá a aparência do pé. Evite saias que fiquem justas na parte inferior da perna e as que parem acima dos tornozelos. Entretanto, pois esses modelos apenas enfatizaram ainda mais os pés, utilize um cinto grande e chamativo para competir com o tamanho dos pés. Um cinto fino fará com que o olho perceba a massa no fim das pernas. Mas um cinto grande e largo adicionará uma quantidade comparável de massa na parte superior da perna. Como resultado, os olhos enxergaram a perna de modo mais equilibrado e proporcional com o resto do corpo. No geral, os cintos finos tornam as pernas mais compridas enquanto os cintos largos fazem elas parecerem mais curtas por cortar o tronco ao meio. Visualmente, apesar da ideia não ser tornar as pernas menores, o comprimento extra dos pés faz com que seja possível remover um pouco do comprimento das pernas, sem que elas pareçam muito curtas. Evite vestidos justos. As saias lápis e outros estilos justos não ajudam em nada no equilíbrio de suas pernas e pés. Isso apenas fará com que seus pés sejam percebidos mais facilmente, principalmente se suas panturrilhas forem grossas. Não há motivo para se manter a ponta da saia justa. Experimente saias linha A ou saias circulares. Esses estilos ficam mais soltos nos joelhos, criando uma aparência mais equilibrada e proporcional. Chame atenção para a parte superior do corpo para disfarçar os pés. Vista camisetas com cores claras, brilhosas e com estampas. Opte por acessórios chamativos, como lenços, colares e brincos, para atrair a atenção para a parte superior do corpo. Como complemento, vista cores escuras na parte inferior do corpo e evite estampas. Acessórios que chamam a atenção para baixo, como tornozeleiras, braceletes e anéis, devem ser evitados. Calçando os sapatos corretos. Dê preferência aos saltos. 2. X. Fonte de pesquisa. Pois eles realinham seus pés de modo que o comprimento deles seja exibido verticalmente e não horizontalmente.
Como os pés são horizontais por natureza, a mente automaticamente percebe o comprimento como uma medida horizontal. Portanto, quanto mais o comprimento real for levado para cima, menor será o comprimento percebido pelos olhos. O tipo de salto escolhido também pode fazer a diferença. Normalmente, saltos grossos e plataforma são melhores escolhas do que os saltos agulha. Quanto mais grosso o salto, melhor será o equilíbrio do pé. Enquanto os saltos finos podem parecer oprimidos sob um sapato grande, acentuando o tamanho do pé. Evite rasteirinhas. Esses calçados expõem demais os pés, deixando-os maiores. Escolha sandálias mais estilosas que exponham menos os pés para que eles não fiquem tão destacados. Mantenha o tornozelo descoberto ao utilizar rasteirinhas. Calçar sapatos com tiras ao redor dos tornozelos fará com que os pés pareçam maiores do que são. Se você se importa com a saúde de seus pés, é necessário utilizar sapatos com suporte adequado. Para isso, reveze os saltos com rasteirinhas e sandálias. Opte por sapatos com pontas arredondadas. Seus dedos não cabem na ponta dos sapatos de bico fino, e isso acaba criando um espaço extra inútil. Esse espaço aumenta o comprimento dos pés, deixando-os maiores do que são. Ignore os sapatos de bico fino e escolha modelos arredondados para minimizar o comprimento excessivo. Como regra geral, experimente sapatos rentes no pé inteiro. Isso inclui a área dos dedos, do tornozelo e da sola. Evite sapatos com solas pesadas e extensas nas bordas, pois isso fará com que seus pés pareçam maiores e mais pesados. Calce botas com saltos. Quem tem pés grandes pode achar que sapatos pesados como botas aumentam o comprimento dos pés. Na verdade, a bota adequada disfarçará o tamanho dos pés, valorizando-os e equilibrando a aparência geral das pernas. Invista em um par de botas na altura do tornozelo com saltos altos. O salto eleva o pé e reduz o comprimento horizontal percebido, enquanto a bota cobre bem o pé, disfarçando seu tamanho sob o tecido. Experimente botas grossas e volumosas. O uso desses modelos é debatido entre os especialistas de moda, que se dividem em dois pensamentos opostos. Alguns acreditam que ter um excesso de material ao redor dos pés faz com que eles pareçam menores em comparação, enquanto outros afirmam que o excesso ao redor dos pés os torna maiores, mesmo se o tecido estiver notavelmente solto. Experimente esse estilo e veja o resultado por si mesma. Esconda os dedos. Evite sapatos que mostrem a ponta dos dedos, pois isso passa a impressão de que seus pés estão tentando escapar, o que os torna ainda maiores. Evite rasteiras ou botas com os dedos visíveis se quiser que os pés pareçam menores. Ao decidir utilizar sandálias, escolha modelos com tiras largas. Não escolha sandálias com tiras finas, pois expor muito do pé pode destacar seu tamanho. Esconda o máximo possível dos pés para minimizar sua aparência. Se prefere o visual das tiras finas, escolha modelos que possuam várias tiras juntas ao invés daqueles com apenas uma ou duas. Diversas tiras finas ainda podem cobrir mais o pé e disfarçar seu tamanho. Ao calçar sandálias, certifique-se de que os pés caibam nos calçados confortavelmente e não tentem se espremer pelas tiras. Se a pele ficar espremida entre elas,
O pé parecerá estar explodindo para fora do sapato devido ao tamanho. Dê preferência para calçados com cores escuras. Preto, marrom escuro e azul marinho são ótimas opções. Mas qualquer tom mais escuro que a pele já servirá. As cores escuras parecem emagrecedoras no corpo e têm o mesmo efeito nos pés. Sapatos no tom da pele ou mais claros do que ela podem se misturar com a perna. Como resultado, o sapato parecerá uma extensão da perna e do pé, o que destacará seu comprimento e fará com que o pé pareça ainda maior do que já é. Decore os sapatos. Você pode pensar que decorações chamam atenção indesejada para um pé grande. Mas detalhes interessantes podem servir de ponto focal, distraindo o olhar do comprimento óbvio. Atenha-se a detalhes únicos para não sobrecarregar o calçado. Por exemplo, uma flor ou uma fita ficaria melhor do que uma estampa florida. Calçar botas com fivelas também pode fazer os pés parecerem menores. Você pode testar esse visual com uma presilha decorativa na região dos dedos de um sapato de salto alto. Se não gostar, simplesmente remova a presilha e utilize os sapatos normalmente.